tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a ferritina alta. O que é ferritina alta? O que ela causa no seu organismo? O que faz você ficar com a ferritina, com o ferro do sangue aumentado? O que a gente pode comer para quelar, para não absorver esse ferro que vai vir da alimentação? O que você não deve comer para não aumentar mais ainda? Quais são os sintomas? Enfim, você vai adorar esse vídeo. Fica comigo até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você por acaso conhece alguém que tem hemocromatose ou ferritina aumentada, muito ferro no sangue, compartilhe esse vídeo para poder ajudar essa pessoa. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. A ferritina alta está muito relacionada à hemocromatose, que é quando realmente os níveis de ferro aumentam no nosso corpo. A ferritina é uma das proteínas que armazena, que carrega, que transporta o ferro, e é uma forma de você dosar no exame de sangue se você tem os estoques de ferro aumentados. Não só pelo ferro sérico que a gente tem, pela hemoglobina, mas a ferritina é um dos estoques que a gente tem de ferro também. Então, quando a ferritina está aumentada, mostra que a quantidade de ferro no nosso organismo é muito grande. Aí você pode estar se perguntando, se você não tem ferritina aumentada, você pode achar que isso é bom, né? Poxa, a pessoa não é anêmica. Qual é o grande problema de ter o ferro aumentado no nosso corpo? O grande problema, na verdade, tem dois grandes problemas. Primeiro que o ferro, por si só, ele produz uma quantidade muito grande de radicais livres no nosso organismo. Então, uma grande quantidade de ferro presente no nosso organismo pode causar alguns tipos de variação no DNA, porque tem mais radical livre circulando que pode alterar a composição genética, o material genético de algumas células, que pode vir a causar alguns problemas, até mesmo câncer. Esse é um viés que a gente tem que se preocupar com o excesso de ferro no nosso organismo. Mas o outro, que até é mais comum de acontecer de quem tem ferritina aumentada, quem tem hemocromatose, é você ter depósito de ferro em órgãos que não deveriam ter. Quando isso acontece no fígado, causa a doença de Wilson, que é uma doença que pode gerar até cirrose hepática, cirrose do fígado, perder o fígado, precisar de transplante. Você pode ter esse depósito de ferro também em outros órgãos, como os rins e vários outros órgãos que podem prejudicar o bom funcionamento. Então, realmente, como tudo na vida, o ferro é importante, desde que ele esteja nas quantidades adequadas. Quando ele está muito abaixo, ele causa anemia, que causa todos os problemas relacionados à anemia. Tem até um vídeo falando mais sobre anemia ferropriva, se você quiser saber mais. Mas em excesso ele também pode causar todos esses problemas relacionados à toxicidade dele. Então eu preparei esse vídeo hoje para dar algumas dicas de como você pode melhorar através da alimentação os níveis de ferro do seu organismo. Se você tem hemocromatose, se você tem ferritina aumentada, provavelmente você já sabe disso há algum tempo, ou já tem um histórico genético na sua família, porque tem um componente genético muito aumentado. Tem algumas outras causas tem alguns outros fatores que causam o excesso de ferro no seu organismo, como algumas pessoas que têm algum tipo de alcoolismo, um consumo exagerado de álcool pode gerar um excesso de ferro, mas não todas, e nem sempre o excesso de ferro é por causa do consumo de álcool também. Muitas vezes vem realmente de uma questão genética, seu pai já tinha, ou a sua mãe, ou seu avô, então pode ser que tenha essa questão genética envolvida, normalmente tem. Normalmente o tratamento que os médicos fazem para melhorar essa questão do ferro no organismo é estimular a transfusão de sangue. Na verdade, estimular a doação de sangue, né? Vai fazer com que você tenha uma retirada física desse ferro em excesso do seu organismo, e conforme você for produzindo os outros componentes do sangue, o sangue vai ficando mais equilibrado. Obviamente que não dá para você fazer transfusão de sangue toda hora, e na verdade existem outras formas para você também conseguir quelar o ferro e diminuir a absorção do ferro lá no seu intestino. Então eu vou falar mais disso para você aqui agora. Primeiro é importante eu falar para você que existem dois tipos de ferro alimentares diferentes. Ferro alimentar é o ferro que você consome através da sua alimentação. Existe o ferro M, que está ligado à hemoglobina. Se tem hemoglobina, a hemoglobina é uma proteína do sangue, então a gente já vê que é um ferro de origem animal. E existe o ferro não M, que não está ligado à hemoglobina. É um ferro mais elementar, que está mais relacionado a fontes vegetais. O ferro M, por estar ligado a uma hemoglobina, que é uma proteína, tem um sítio de absorção mais nobre, mais proximal. Então ele meio que rouba um pouquinho, porque como ele está grudadinho na proteína e a proteína é absorvida
muito mais facilmente pelo nosso organismo, é um nutriente nobre, então o nosso intestino favorece a absorção da proteína. Como o ferro está grudado, ele pega uma carona e entra junto com a proteína. Então ele é mais facilmente absorvido do que o ferro não M, que está competindo ali com cálcio, com outros minerais, com fitatos, e tem sítios de absorção muito próximos, mais distais. Então o ferro não M tem uma biodisponibilidade, uma capacidade de absorção menor. Por que eu tô falando isso pra você? Porque nesse caso, se você já tem uma quantidade de ferro presente grande no seu organismo, essas fontes de ferro M, que são mais facilmente absorvidas, você deve evitar nesse momento, porque você já sabe que por estar ligada a essa proteína, a hemoglobina, a absorção vai ser muito rápida, não é o que você quer e vai favorecer muito a absorção. Então já vou te falar quais são os alimentos para você não consumir. De qualquer forma, os alimentos que têm o ferro não M, você pode consumir com mais tranquilidade. Quais são eles? São os vegetais folhosos verdes escuros, são os que estão, o ferro que está ligado às leguminosas, por exemplo, ao feijão, ao grão de bico, à lentilha, porque além dele ser um ferro não M, esses vegetais, essas leguminosas, também têm fitatos, que são, na verdade, antinutrientes. Para a grande maioria das pessoas, isso é muito negativo, porque prejudica a absorção do ferro. Mas, no seu caso, se você está com a ferritina aumentada, para você é interessante você ter esses antinutrientes que vão prejudicar a absorção do ferro, porque dessa forma não vai aumentar ainda mais o ferro circulante no seu organismo. Existem nutrientes que a gente consome que podem favorecer ou prejudicar a absorção do ferro. Como eu te falei, os fitatos que estão presentes nas leguminosas, nos feijões, no grão de bico, na ervilha, prejudicam a absorção. Então, para você, nesse caso, é bom. Outro nutriente que prejudica a absorção do ferro, porque o sítio de absorção é muito próximo, principalmente do sítio do ferro não M, então é interessante que nesse caso você consuma junto, é o cálcio. O cálcio tem um sítio de absorção super perto do ferro. Então, se você, nesse caso, se você tem a ferritina aumentada, consumir alimentos que tenham cálcio também é interessante. Então, os próprios vegetais folhosos verdes escuros já são boas adições para você acrescentar a sua alimentação, porque eles também normalmente são muito ricos em cálcio. Então, favorece nesse sentido. Por outro lado, é legal que você evite consumir alimentos ricos em vitamina C, porque a vitamina C ajuda a solubilizar o ferro não M e facilitar a absorção dele. Então, se você gosta de comer uma salada, por exemplo, o ideal é que você não bote com molho de limão, que você busque vinagre, por exemplo, com molho de mostarda, porque essa vitamina C favorece a absorção do ferro não M que está presente nessa salada que você pode estar consumindo. Então, é mais você dar uma ajustada. Eu vou te explicar melhor agora o que você deve e o que você não deve consumir para te facilitar a sua vida. O que você deve consumir? Algumas pessoas pensam, eu tenho que ter muito cuidado com antioxidantes, com a vitamina C, com a vitamina A, porque podem favorecer essa questão do ferro. Sim, mas não se esquece que outros antioxidantes devem ser consumidos, porque como ferro em excesso libera muito radical livre, a probabilidade de você ter muito radical livre, muita espécie reativa de oxigênio no seu organismo é maior. Então, consumir mais antioxidantes é de suma importância para a sua saúde. Você pode buscar mais as fontes tipo licopeno, o beta-caroteno, que são fontes seguras de antioxidantes, não é, por exemplo, como a vitamina C, que seria uma forma que favoreceria a absorção do ferro. Então, você pode buscar alimentos que tenham mais licopeno e beta-caroteno, por exemplo, como a abóbora, a cenoura, a batata doce. São alimentos interessantes para você acrescentar o tomate na sua alimentação do dia a dia. Eu até tenho aqui no canal um vídeo com uma lista dos alimentos mais antioxidantes. No seu caso é bem interessante, então se você quiser eu vou deixar o link aqui para você assistir também, que é mais informação legal. Outro grupo de alimentos que é interessante que você consuma, como eu já te falei, são os grãos e as leguminosas. Então feijão, qualquer tipo de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, eles contêm muitos fitatos que vão prejudicar a absorção do ferro. Então é bem interessante você casar eles junto da sua refeição habitual para diminuir a quantidade de absorção de ferro não M. Então, principalmente se você gosta de muito consumir salada, vegetais verdes escuros, que apesar de terem cálcio, também tem ferro, você consumir uma leguminosa para prejudicar a absorção desse ferro também vai ser mais interessante para você. Outros alimentos, na verdade bebidas, que ajudam com essa questão dos fitatos é o café e o chá preto. Aquele chá que a gente às vezes fala, não consome depois do almoço, do jantar, café, porque prejudica a absorção do ferro. No seu caso, um cafezinho depois do almoço e do jantar pode cair bem. É claro que as leguminosas têm ferro na sua composição, mas mais uma vez é um ferro não M de menor absorção. E como elas têm os fitatos naturalmente presentes, a absorção desse ferro das leguminosas ainda pior, é melhor.
no seu caso, né, que precisa diminuir a absorção do ferro. Outra fonte que você pode consumir de proteína, porque às vezes quem tem hemocromatose fica um pouco preocupado porque pensa, poxa, eu não posso consumir carne vermelha, tem muitas carnes que eu não devo consumir em excesso porque podem aumentar a minha quantidade de ferro no organismo. O que eu vou consumir de proteína, né? Que se preocupa muito as pessoas, a gente tem que consumir proteína, até por isso que a gente indica as leguminosas. São os ovos, porque os ovos têm neles as fosfoproteínas que diminuem a absorção também do ferro naturalmente presente. E teve até um estudo que foi feito que comparou as pessoas que consumiam a proteína da gema do ovo com a proteína da soja e da caseína. E as pessoas que consumiam a proteína da gema do ovo tinham uma menor concentração de ferro sérico do que quem consumia até mesmo soja e caseína. Então, consumir o ovo também algumas vezes da semana pode ser interessante para você. Então, com relação à proteína, qual a melhor fonte de proteína para você consumir? Obviamente que a carne vermelha não tá aí. A carne vermelha deve ser evitada porque a quantidade de ferro é muito grande, vocês sabem. E o ideal é que você realmente consuma fontes com menor quantidade de ferro na sua composição, fontes de proteína com menor quantidade de ferro. Então, alguns peixes podem ser interessantes, até mesmo o peru. A carne do peru não é peito de peru não, tá, gente? É o bife mesmo do peru ou do frango, podem ser opções melhores do que a carne vermelha, porque apesar de terem ferro, tem uma proporção menor de ferro. Mas eu tenho que te lembrar também que hoje em dia já existem vários suplementos no mercado de proteína, com pouquíssima quantidade de ferro, como é o caso da caseína, da albumina, da proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de arroz, whey protein. Então, de repente, você pode comprar um desses para complementar a sua quantidade de proteína diária e conseguir atingir as suas necessidades. Se você estiver mais preocupado com isso, com essa proporção, nesses casos de saúde específicos, vale a pena você consultar um nutricionista para fazer o cálculo certinho e verificar se você não está excedendo sua quantidade de ferro. Então, o que você deve evitar nesse primeiro momento, né? Bom, o que eu não consumo na minha dieta para não piorar ainda mais a situação? Em primeiro lugar, as carnes vermelhas, porque elas têm o ferro M, que são muito facilmente absorvidos, e uma grande quantidade de ferro. A carne de boi sempre tem uma quantidade mais elevada de ferro. Então, o ideal é que nesse momento, se você tem hemocromatose, até os níveis ficarem ok, que você não consuma a carne vermelha mesmo. Álcool também é interessante que você não consuma, porque a gente já está comprovado que quanto mais álcool você consome, pior é essa questão do seu fígado. E normalmente o ferro se deposita muito no fígado, o ferro em excesso. Então, a bebida alcoólica também exige muito do fígado. Então, o álcool, nesse caso, pode prejudicar muito a função do seu fígado, que já está prejudicado pelo excesso de ferro circulante. Vale a pena falar para vocês dos moluscos, dos frutos do mar, porque apesar deles não terem uma quantidade muito grande de ferro, eles têm uma bactéria que pode ser super prejudicial, até mesmo fatal para quem tem hemocromatose, para quem tem a ferritina aumentada. Pode causar uma infecção de difícil controle e principalmente quando a gente consome na rua, sem saber se está bem cozido. Por via das dúvidas, a recomendação é que não se consuma mesmo moluscos e frutos do mar. Cuidado com os alimentos que são fontes de vitamina C. Como eu já te falei mais uma vez, eles potencializam a absorção do ferro não M, que normalmente é encontrado nas saladas, nos vegetais, né, de uma maneira mais ampla. Algumas pessoas falam pra mim, ai, Patrícia, poxa, mas como é que eu fico então? Então eu não consumo mais vegetal verde escuro, porque eles também são muito ricos em ferro, são muito ricos em vitamina C. Como é que fica essa questão? Alguns estudos já falam que os vegetais verdes escuros, mesmo tendo na sua própria composição vitamina C e ferro, a capacidade de absorção desse ferro é pior, porque tem fitato também na composição. Então, a absorção é pior do que... Então, os benefícios sobrepõem os riscos. De qualquer forma, se você for consumir vegetal verde escuro, mais uma vez, não consuma com suco de limão, com nenhum agente cítrico que tenha vitamina C que favoreça ainda mais a absorção do ferro. A quantidade de vitamina C naturalmente presente não favorece a absorção do ferro, mas se você acrescentar mais vitamina C, pode ser que a absorção seja maior, sim. Então, tenta evitar consumir fontes de vitamina C junto com os vegetais verdes escuros para não favorecer a absorção do ferro. Lembra sempre que se você for consumir, por exemplo, a sua laranja no café da manhã junto com iogurte, ou seja, numa refeição que não tenha ferro, não tem problema nenhum. O problema é você consumir as fontes de vitamina C junto das fontes de ferro, sejam eles M ou não M, principalmente não M, que favorece a absorção. Então, de uma maneira geral, evita limonada no almoço, suco de limão, espremer limão por cima, laranja, tudo que tenha mais vitamina C no horário do almoço e do jantar, que é onde normalmente a gente tem maior concentração de ferro naturalmente. E por último, toma cuidado com os alimentos fortificados. Hoje em dia já é muito comum terem leites fortificados com ferro, farinha de trigo fortificada com ferro, alguns biscoitos. Dá uma olhada sempre no rótulo e, obviamente, eu sei que pode parecer um pouco
né, óbvio eu falar isso, mas cuidado com os multivitamínicos. Algumas pessoas compram e saem tomando sem perceber que tem uma quantidade de ferro expressiva em alguns deles. Então, mais uma vez, se você já tem essa condição de saúde, tudo que você for consumir de suplemento, vitamina, mostra antes para o seu médico e pergunta se para sua questão, para sua individualidade bioquímica está liberado ou não e qual seria a dose para você. Mesmo que você consuma um multivitamínico sem ferro nenhum na sua composição, muito provavelmente vai ter vitamina C, que vai favorecer a absorção do ferro não M. Então, também evita consumir o multivitamínico no almoço ou no jantar, porque, naturalmente, você já vai ter mais fontes de ferro na sua alimentação. Deixa para consumir o multivitamínico antes de dormir ou pela manhã, no café da manhã, e garante que também você não vai acrescentar fonte de ferro nessa refeição, tá bom? E você agora conta para mim aqui embaixo, você sabia dessas dicas para tentar quelar o ferro do sangue? Você tem alguma outra dica para diminuir a ferritina no seu organismo? Se você tem, me conta aqui embaixo. Deixa sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias sobre várias condições de saúde diferentes, dieta, emagrecimento, alimentação saudável, várias receitas gostosas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!